No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as perspectivas para o meio ambiente no novo governo que se instala no Brasil. Se você é profissional da área ambiental, trabalha com esses assuntos ou simplesmente se interessa por sustentabilidade e ESG, nós vamos tentar elencar aqui os principais pontos para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Olá, eu sou o Júnior Magela, advogado e especialista em direito ambiental. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre as perspectivas para esse novo governo que se instala no Brasil. É claro que todo mundo tem suas opiniões sobre o governo e não é isso que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar de forma objetiva sobre todos os pontos que estão sendo considerados pelo Ministério do Meio Ambiente, pela ministra Marina Silva, e como isso se conecta internacionalmente e nacionalmente nos cenários de ESG e de direito ambiental e sustentabilidade. Veja bem, um dos assuntos mais importantes para esse governo é o desmatamento e o combate efetivamente ao desmatamento de forma completa, ou seja, desmatamento zero é uma meta. Essa é uma meta muito audaciosa e que está vinculada tanto a questões voltadas para mudanças climáticas, como a gente pode observar nos pronunciamentos recentes da ministra, tanto na última COP quanto em COPs anteriores, quanto nos esforços, por exemplo, o PPCDAM, que é o programa de prevenção ao desmatamento lá na Amazônia, que foi o primeiro programa a ser definitivamente voltado à questão, uma vez que isso já existia nos anteriores governos em que a ministra Marina foi ministra do Meio Ambiente. Então, esse cenário de desmatamento zero precisa ser pensado de forma ampla. Olha, pessoal, não está sendo falado apenas sobre desmatamento ilegal zero. Desmatamento ilegal tem que ser zero mesmo. E isso é algo que vai se perseguir naturalmente todos os últimos anos no Brasil. Mas o desmatamento zero inclui o desmatamento legal zero. Ou seja, implica em criação de políticas públicas que vão fazer com que seja mais caro você desmatar do que você aproveitar uma área que já está desmatada. E nós sabemos que existem grandes contingentes de áreas já desmatadas e que não estão sendo utilizados de forma inteligente. Ou seja, o ponto mais importante para se atingir desmatamento zero passa por racionalidade de ocupação das áreas que já estão desmatadas no país inteiro, que são muitas pastagens extensivas que não estão sendo utilizadas, muitos pastos, portanto, degradados que estão aí com essa possibilidade ou de reutilização ou de recuperação ambiental, passa por recuperação ambiental de áreas degradadas para ter um estoque de desmatamento mais racional. E esse assunto é um assunto que envolve muito os profissionais da área ambiental, mas principalmente precisa ser observado pelos investidores, porque são os empreendedores, sejam eles, quando estão empreendendo novos negócios, ou seja, quando eles também estão simplesmente construindo outras áreas que buscam o desmatamento como uma alternativa para mudar o uso do solo. Então nós estamos falando que vai ter que se criar instrumentos e vão ser criados instrumentos que vão tornar mais caro o uso do solo, a mudança do uso do solo nas áreas em que estão atualmente florestas, em detrimento do que vai ser mais barato nas áreas que não têm florestas. Esse é, portanto, um quesito essencial para se trabalhar a partir de agora no Brasil, qualquer tipo de investimento, seja esse investimento uma nova casa ou seja esse investimento uma nova fazenda, que vão ter aí parâmetros diferentes em termos de tamanho de uso do espaço, mas ambos os casos vão envolver, sim, opção de novas áreas, tá? Então, um lote hoje que está totalmente degradado, talvez seja mais atrativo para a instalação de uma residência do que um lote, por exemplo, que se encontra com 100% de cobertura florestal. E como isso vai se dar na prática, nós ainda não sabemos, mas temos sim ideia de que isso vai passar por tornar mais caro taxas florestais ou mais difícil obter autorizações para intervenções ambientais em locais que não se encontram degradados. Outro assunto que também é muito importante, que também está vinculado a esse, diz respeito às mudanças climáticas, passa pelo desenvolvimento de uma
fiscalização mais ostensiva nos órgãos ambientais. Nós assistimos nos últimos 4 anos a criação de instrumentos processuais administrativos que tornavam mais moroso o processo administrativo para julgar multas ambientais, passando por verificações, por exemplo, houve a criação de instâncias que vinham poder alterar aquilo que os fiscais tinham falado em nível federal. E agora o que nós verificamos é um aumento do prestígio dos fiscais dentro dos órgãos ambientais federais, de forma que os processos têm menos alternativas para se criar conciliação ou outros instrumentos que modificam as decisões dos fiscais lá na ponta. Então, o auto de infração ambiental não tem mais tantas oportunidades de ser alterado, de ser conciliado, e isso faz com que os fiscais recebam mais poder. Esse privilégio da fiscalização ambiental é também um ponto essencial para o desenvolvimento do que se projeta em termos de governo e faz com que as empresas abram os olhos para a prevenção. Porque se por um lado, nos últimos anos, talvez tenha sido muito mais barato você cometer os ilícitos ambientais e talvez depois conseguir prazos para poder pagar essas multas ou até deixar que elas prescrevessem, atualmente isso não é mais a realidade, de forma que você vai ter que enfrentar uma fiscalização mais ostensiva e, portanto, criar ferramentas preventivas que te impeçam de cometer os ilícitos ambientais, porque vai sair mais caro cometer ilícito ambiental do que cometer e depois deixar para lá, que era uma opção viável para algumas pessoas nos últimos anos em decorrência de instrumentos administrativos dos processos. Então, esse aumento da intensificação da fiscalização é um acordo que passa também por liberar recursos para o Fundo Clima. E aí entra a terceira questão que eu queria tratar aqui, que é a liberação de recursos do Fundo Amazônia, do Fundo Clima, para serem utilizados, o que vai acabar desbocando em dinheiro que vai para projetos ambientais. Então, existe um grande volume de recursos, são mais de 3 bilhões de reais que estão aí nesses fundos e que vão ser liberados por meio de editais e que vão permitir que ONGs, associações da sociedade civil e outras associações, municípios, etc., possam investir massivamente no desenvolvimento ambiental do nosso país. Então, projetos que às vezes estão na gaveta porque havia pouco dinheiro nessas áreas, passarão a poder ser utilizados para a implementação desses recursos. Então, existe uma grande expectativa de que esses recursos acabem desenrolando em bons projetos ambientais, seja de preservação das florestas, mas também voltados para outras áreas, como fauna, flora, catadores, que é uma questão também que tem sido muito discutida, a parte dos resíduos sólidos, e isso abre muitas perspectivas para a implementação desses recursos. Bem, não é só isso que a gente tem feito para a gente trabalhar agora com o novo governo, mas esses são os pontos principais que a gente observa que estão sendo verificados. É isso aí, até o próximo vídeo.